Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa série de aulas de xadrez com inglês chamada Chá dos Reis. Na primeira aula eu fiz uma demonstração aí de como poderíamos utilizar o xadrez para aprender inglês e agora nós vamos fazer uma sequência aqui utilizando aqui as lições gratuitas aí do chess.com. E como está em inglês, nós vamos comentando ali o que eles vão colocando ali como um diálogo, né, simulando um professor aí com o aluno. Na verdade, é um professor virtual, né? E ele vai se comunicando através de um diálogo escrito. E eu vou utilizar isso para ensinar inglês e automaticamente algumas coisinhas de xadrez que vão ser ensinadas, obviamente, pelo técnico virtual. Na verdade, essa primeira aula vai ser aula de inglês. Eu vou usar esse pequeno texto aqui, essas primeiras frases aqui do curso para ensinar inglês. Obviamente que nesses vídeos aí vamos aprender algumas coisinhas de xadrez, mas como eu não sou professor de xadrez, então o intuito não é dar aula de xadrez e sim de inglês. Eu não quero fazer vídeos longos, então vamos fazer alguns vídeos curtos ensinando aí algumas frases. Então, na verdade, eu vou aproveitar essas frases aí do coach para ensinar algumas frases e conceitos aí do inglês, ou até mesmo pontos gramaticais. Porque eles escrevem os diálogos ali como se estivesse falando com um nativo. Então, por isso que eu quero aproveitar. E depois eu volto ali, continuo a lição, porque cada lição ele vai ensinando alguns pontos e ali a gente vai aprendendo vocabulário, certo? Nessa primeira aula aí, como se cumprimentar, se apresentar, falar que, o que você faz, qual que é a tua profissão, né? Então, essa primeira aula é mais para mostrar como alguém pode se apresentar. Né? O caso aqui que um professor virtual está se apresentando, né, para alguém que está começando aí um curso, aí, uma aula de xadrez. Vamos dizer que essa é a nossa primeira aula aqui no Chá dos Reis, e o título da aula é Learning English with Chess. Então, a primeira parte dessa frase que nós temos aqui é o hi. Em inglês tem um termo para cumprimento que é chamado de greeting ou greetings. Então, aqui nós temos um greeting, um cumprimento. É uma forma, vamos dizer assim, que é uma forma mais curta de se falar, né? Uma forma amigável e bem informal. Né? Em outras palavras, é perfeito para uma conversação ou para se iniciar uma conversação. Que é o caso aqui, né, do professor querendo ensinar um aluno e tal, ser bem descontraído, então ele começa falando isso aí, hi, I'm coach, I'm your new chess teacher. Em outras palavras, com essa frase nós já aprendemos aí como começar uma conversação, é fácil, hi. Você deve usar o hi para cumprimentar os seus amigos ou numa situação aí bem amigável, né, que é a ideia aqui do curso aqui de xadrez. Coisa que eu quero chamar a atenção é a frase, essa frase aí, I'm coach. Quando você vai falar sobre uma profissão ou uma ocupação, por exemplo, eu sou professor, eu sou professor. Eu não preciso falar em português, eu sou um professor, eu sou um professor. Então, em inglês, precisa falar eu sou um professor. Você fala I'm a teacher. No caso, se ele é um técnico, no caso, está querendo falar que ele é um técnico, um treinador ali de xadrez, então ele teria que falar I'm a coach. Então esse A, ele é necessário quando você está informando uma profissão ou uma ocupação. Por exemplo, um estudante não é uma profissão, mas é a ocupação dele no momento. Então, I'm a student. Não vemos esse A, esse artigo indefinido, nessa frase. Por quê? Porque aqui ele está falando que o nome dele é coach. Ele não está falando que ele é um treinador, não está falando da profissão dele, mas está falando que o nome dele é coach. E, em outras palavras, está falando, oi, eu sou o coach. Não está falando, oi, eu sou um professor, sou um treinador, eu sou o treinador. Não, está falando, aqui é o nome dele. Em outras profissões que se começa com vogal, por exemplo, então você não fala a, você fala an. Por exemplo, I'm an actor. I'm an actor. Eu sou um ator. Então, tem que colocar
Mas você vai falar, eu sou médico, I'm a doctor, porque começa com D. Mas se começar com A, I'm an engineer, eu sou um engenheiro, né? An engineer, engenheiro. Então, é necessário colocar o artigo indefinido antes de profissão ou ocupação. Isso é uma regra. Mas aqui, não é que está fugindo a regra, é porque é o nome dele. Né? Eu espero que isso ficou bem claro aí. Então, quando você está se apresentando, então qual que é o ponto aqui? Você está se apresentando para alguém, chega ali de forma formal, você fala, oi, eu sou o, né? Eu sou o João. John, I'm Sarah. I'm Dr. Smith. Né? Sou o Dr. Smith. Então eu falei, eu sou um doutor. Se ele falasse, I'm a doctor, se ele está falando que ele é um doutor, ele fala, I'm a doctor. Agora vamos para a frase, your new chess teacher. Então, a primeira palavra que podemos observar aqui é your. Your mostra o quê? Possessão. Então, eu sou o seu novo professor de xadrez. Aí a palavra xadrez que fica invertida aí, né? Chess teacher. Porque geralmente aquilo que qualifica o substantivo vem antes. Então, ele é professor de xadrez, chess teacher. Professor de inglês, English teacher. Então, se fosse colocar naquela regra lá do do am, então, I am a chess teacher. Mas, quando vai falar de professor de inglês, I am an English teacher. Porque ele está falando pelo fato de estar falando da sua profissão. E aqui temos um bom exemplo de quando se usa o a ou quando se usa o am. Se é uma profissão, você vai falar a chess teacher ou an English teacher. Para finalizar, nós vamos aqui para a última frase desse primeiro diálogo dessa série que está se iniciando aqui, chamada Chá com os Reis, e vamos ver quantos vídeos nós vamos fazer, mas a ideia, esse vídeo você vai ter uma ideia de como que vai ser as aulas daqui para frente. Eu acho que é bem prática e usando termos que são utilizados pelos nativos. Nós vamos começar, a partir de agora, a aprender com uma lição. Desse jeito, let's start with, a ideia é uma forma, vamos dizer assim, educada e amigável de se sugerir algo para fazer junto com outra pessoa. Por exemplo, você pode dizer, let's play chess. Uma forma aí que você está convidando a pessoa para jogar xadrez com vocês, você vai falar, let's play chess. Let's learn English. É o que nós estamos fazendo aqui. Ou let's learn English with chess. Let's have fun. Vamos nos divertir. Let's have fun. Vamos nos divertir. Então, é uma forma aí amigável de convidar alguém para fazer algo com você. E para finalizar, vamos colocar a frase toda aí junta para você repetir essa frase, porque um dos segredos para se aprender um novo idioma é aprender com frases prontas. Você aprende a estrutura da frase e depois você simplesmente muda os elementos. E aí fica fácil de você desenvolver no idioma. Então, depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que você vai fazer isso. Uma coisa que eu não falei aqui, ainda, mas esse I'm ou I am cold é o famoso verbo to be. Então, mas a gente pode substituir o verbo to be. Uma vez que você aprendeu a estrutura, é só substituir o verbo. Então, I am, eu sou, mas você poderia falar ele é, he is ou she is. No caso da inteligência artificial, você pode usar até o it is, que é um pronome para coisas. Então, it is a cold. Então, a frase toda é, hi, I'm Cold, your new chess teacher. Let's start with a lesson. Talvez você está percebendo, eu forço até um pouco quando eu estou falando, eu até forço um pouco quando eu falo a palavra com. Né? Vamos aprender, vamos começar com uma lição. Então, with, eu coloco a língua no meio dos dentes, porque o TH, geralmente, principalmente no final das palavras, ele tem essa pronúncia que é... Então, aprende a fazer isso, porque senão não vai sair o som correto. Se você não falar desse jeito, ó, with, e falar which ou with, vai sair outra palavra, não vão entender direito. Ou, no mínimo, vai ficar com um sotaque estranho. Então, aprende já a pronunciar o TH. Muito bem, o vídeo está ficando muito mais longo do que eu estava esperando. Apenas 2 frases, tem muita coisa para se falar.
ainda tem muita dica de pronúncia. Eu acredito que numa próxima aula eu posso ainda aproveitar algumas coisas do que foi falado aqui para dar dicas de pronúncia e de como utilizar uma estrutura simples para você acrescentar vocabulário e ter segurança de falar na hora que precisar. Bye bye for now. See you in the next lesson.